Fala traders, bom dia, boa tarde, boa noite no seu horário que você está vendo esse vídeo. Aqui nós estamos usando o Scalper Pro, né, através da W-Rena, né, que é a Elliott. Então aqui é mini dólar, tá? Virou a letra, nós estamos aí no dia 5. Quando fala virar a letra, né, é referente a esse aqui, ó, WDO é a sigla do mini dólar. Nós estamos hoje no mês com M, né? Mês passado era o K, este mês é o M. E o finalzinho aqui, 25, que é do ano, né? Então, às 9h42, o mercado já abriu. Eu fiz uma entrada legal. Agora, eu estou analisando o mercado. A diferença, tá? Aqui referente ao mercado de opções é bem grande. Nós temos aí um mercado que para o mini dólar, mini índice, abre às 9 da manhã, na verdade 10 para as 9, em leilão, né, onde os bancos forçam aí a entrada de baixa e alta. E aqui eu fiz uma configuração bem bacana, tá vendo? Aqui eu coloquei sobre força compradora e força vendedora. E como que funciona isso? A força compradora e a força vendedora, nós sabemos quem está fazendo isso. Então nós temos aqui, por exemplo, os vendedores, né, configurado com filtros a partir de 26 cotas, lote ou contrato, que é a mesma coisa. E aqui os compradores, né? Então aqui, ó, 1480, 500. Vamos lá, cada lote ou contrato, né? Aqui nós temos por R$ 150. Então, quando eu faço uma entrada no mercado aqui com 10 contratos, eu estou fazendo com R$ 1.500. Cada ponto desse aqui, como que funciona a questão de ponto, tá? Nós estamos aqui, por exemplo, eu vou falar só do final, aqui, ó, 5.671,50. Então vamos falar só do final aqui, ó, 71,50. Se eu compro a 71,50 e aqui eu vendo a 72,50, nós estamos falando de um ponto. Aqui é um lucro de 10%. Se eu compro a 71,00 e vendo, por exemplo, a 71,50, eu tenho meio ponto, que é 5%. Então, o mercado de mini dólar e mini índice ele é diferente. Agora, vamos supor que eu queira buscar no dia 5 pontos. Então, eu comprei a 70,00 e estou vendendo a 75,00. O mercado ele varia bastante. Só que essa descida aqui, por exemplo, de 69,00, 68,00, eu fico 2 pontos negativos. E 2 pontos negativos, a gente está falando aí de 20% negativo. Se eu tenho meu stop acionado com uma compra e venda de 2 pontos para cima, eu tenho que acionar ele também com 2 pontos ou 2,5 pontos para baixo, que é a gestão de risco. Por quê? Porque a gente está falando de R$ 1.500. R$ 1.500 com 2 pontos negativos é 20%. Então nós estamos falando aí de R$ 300 negativo. No máximo R$ 400 negativo. Se ele chegar em R$ 400 negativo, ele trava a operação. É o seu stop. Agora, se você fizer isso a ponto de perder 2 ou 3 vezes e você tiver com stop de risco acionado, que é a gestão de risco, ele não deixa você operar mais. Então, a corretora te bloqueia e a corretora aqui é através do CPF, tá? Esse software, ele tem um custo de R$ 300 por mês. As pessoas não falam isso, mas ele custa R$ 300 por mês. Outra coisa que as pessoas não falam, tá? Que é por isso que eu abri aqui, eu vou deixar na tela do gráfico, que todo mundo que trabalha com opções está acostumado a ver gráfico e tal, esse aqui é de 5 minutos. O que as pessoas não falam também, tá? Aqui, ó, tá meu nome, conta real, tá? O que eles não falam, por exemplo, quando você faz uma entrada no mercado com R$ 1.500 e você faturou 2 pontos no dia, você faturou R$ 300. Pô, legal. Só que não cai R$ 300 na sua conta no dia seguinte, ou quando você pedir o saque. Por quê? Porque a taxa de negociação ela é por ponto. Então depende muito da corretora, tá? E nesse caso aqui da Bovespa, quem são as corretoras? Os bancos brasileiros ou estrangeiros. Então o Inter, por exemplo, eu utilizo, a Elliott, no caso eu utilizo, tem colegas que utilizam o BTG, né? Tem colegas que utilizam a XP. Então depende muito do perfil do trader. Eu achei mais interessante por essa corretora aqui. Por quê? Porque ela tem um custo menor que chega até 18%. Então, pô, você fez R$ 300, é menos 18%. O Inter chega a 21,5%, 22% quase. Depende muito da quantidade de cota. Vamos supor que eu entrei no mercado com 50 cotas.
tá? E eu ganhei uma média de R$ 400. Eu não vou receber R$ 400. Eu vou receber uma média de menos 20%, R$ 80, mais ou menos, eu vou receber R$ 320. Então as pessoas não comentam isso, mas a tarifação já é em cima do seu CPF. Não tem para onde correr. Isso é para 5 mil. Então você vai deixar de ganhar ali 20%, vamos arredondar, a gente está falando de R$ 800, não é isso? 10% 500, 20% R$ 1.000, né? Então R$ 1.000. Se você ganha 5, você ganha 4. Então essa tarifação é no seu CPF. Outra coisa que as pessoas não levam em consideração, tanto para opções quanto para a Bovespa. Você movimentou acima de R$ 30.000 no mês, né, sacando ali, isso vai ter um impacto direto no seu imposto de renda, tá? Então o imposto de renda vai vir aí em cima também, aonde você vai ter que pagar um valor como CPF, e aí tem umas questões sobre tributação com empresa para trabalhar, que aí diminui um pouco. Mas vamos colocar aí que o mercado e o governo chega a ser sócio nosso de 35%. Depende da corretora que você trabalhar, de 37% a 40%. Então, por que as pessoas às vezes não trabalham na Bovespa? Porque as taxas são muito altas, né? O lucro ele é muito bom também. Hoje você consegue fazer 5 pontos e vai 50%. Só que quem trabalha com operação a binária, né, que é o troca de pares e tal, ele olha, pô, eu tô com 88% aqui, quando eu compro R$ 1.000, eu vou ganhar 880. Consigo fazer o Pix no dia. Então a pessoa começa a avaliar muito isso. E aí é de gosto de cada um. Mas a Bovespa também tem um outro detalhe. Ela é das 9 até as 6 horas da tarde, de segunda a sexta, feriado eu não trabalho. Então, no feriado passado agora de quinta-feira, hoje é dia 5, né? Dos 5 às 9h49 da manhã. No feriado, por exemplo, de quinta-feira, sexta-feira funcionou. Mas quem opera somente pela Bovespa não conseguiu fazer operação aqui dentro da, como que eu posso dizer, dentro do sistema, porque não tem como trabalhar. Aí é onde entra a opção de operações binárias, que você tem as corretoras, os home brokers. Por que eu falo que o Key-Option e a Bullix e outras elas são home brokers? Porque se você pegar o percentual de velocidade conectado à bolsa de valores de um software desse, que é um software instalado no computador, ele é de milissegundos, né? Então a gente está falando de uma velocidade aí de 4 vezes menos que um segundo, a velocidade de um software desse. Quando a gente pega um home broker, que ele é espelhado com sistemas de software desse, usando API e tudo mais, ele espelha servidores. Então, muita gente nunca nem tocou nesse assunto. Quando ele espelha servidores, ele pode ter um delay ali de 1 segundo a 1,5 segundo. E o que acontece dependendo da corretora? Quando ele tem esse delay de 1 segundo a 1,5 segundo, é onde as pessoas fazem a entrada por sinais gerado por IA, que elas estão no mercado e que elas não sabem como funciona. E ela vai fielmente ao sinal. E quando acontece isso, ela às vezes perde, e quando ela perdeu, o gráfico subiu, ou ela colocou para comprar e o gráfico desceu. Caramba, se eu tivesse ficado, né, mais um segundinho ali. Porque na realidade, o sistema ele vai sempre espelhar o software e não a home broker. O que nós fizemos? Nós adaptamos uma IA que ela espelha o home broker 100% do software. Então ela dá o sinal a 100% assertivo, tá? Mas ela mostra a partir de 83%, 82%. Mas ela é 100% assertiva no software. Então, se a pessoa tiver o delay de entrada, por exemplo, de 1 segundo, ou 2, ou meio segundo, aí é onde ela perde o capital. E isso em operações binárias. Nesse sistema de software aqui não tem para onde correr. Aqui você entrou a 69, por exemplo, e vendeu a final 70, esse gráfico aqui, não, o gráfico não, desculpa, esse volume aqui de venda, quando ele vira 70, 71, por exemplo, eu posso sair da operação com lucro de 1,5 ponto. Necessariamente não precisa ser os 2 pontos. Então tem muito macete no mercado, tá? Aqui, ó, eu deixo configurado com as que estão assim as 4, né, mais fortes ali. Aqui é o total de contratos brasileiros, tá? Que está sendo brasileiros e também estrangeiros, porque já entrou a Tullet, a UBS, né? Nós estamos com a Morgan agora, deixa eu ver uma outra aqui que também. Bom, entrou a Elliott também aqui em cima. Então as outras são mais brasileiras.
E aqui tem muito macete que eu vou fazer outros vídeos falando sobre quem é dono de quem aqui dentro e por que que quando um vende o outro compra, tem muita jogada aqui, por que que eu configurei com força de venda lateral aqui, por que que nós temos esse visual aqui de compra-venda e aqui nós observamos mais números do que gráfico, tá? Então aqui os grafistas passam mal. Aqui o cara tem que ter o olho biônico, né? Treino de tela. Já eu sou mais essas telas do que tela de gráfico. Mas a configuração e o sistema que a gente analisa o gráfico para fazer rompimento e tudo mais, ele é um padrão. Então, esse padrão a IA faz. Né? Então, é onde nós estamos aqui mostrando como trabalhar no mercado. Beleza? Então é isso. Nós estamos aí com uma operação bacana. Ó, fiz uma operação aqui de R$ 140 com lucro, né? Ela deu 14 pontos. Por que 14 pontos? Porque a gente entrou com poucas cotas. Então ela entrou dando R$ 140. Essa operação aqui, por exemplo, eu entrei com 4 cotas. Cara, 4 cotas, isso é conta real. Em 14 pontos, se eu tivesse entrado com 50, ele teria dado um lucro muito interessante, porque aqui é 140%. É toda hora que faz isso? Não, não é toda hora. A outra entrada que eu fiz com a outra corretora, ela já entrou batendo um lucro de 750. Só que a gente está falando de 50 cotas. Né? Então, a 50 cotas eu fiz 1,5 ponto e faturei 750. Aqui, com 4 cotas, que é R$ 600, eu levantei R$ 140, só que teve que chegar em 14 pontos. Muito arriscado. Só que o mercado estava mostrando isso, né? Porque os grandes participantes já estavam apontando aqui. Enfim, esse vídeo foi só para esclarecer algumas questões de software e sistemas online, né? Que é direto ali do espelhamento das corretoras, né? Do software das corretoras. E falando um pouco sobre a diferença aí de mini dólar, né? E questões de opções binárias. Valeu!